como que eu trato a insuficiência adrenal. Se você ainda não me conhece, eu sou Mona Lisa Azevedo, eu sou endocrinologista. Então, hoje eu tô aqui para te falar como que eu trato a insuficiência adrenal. Então, vamos lá. Por que eu escolhi falar desse tema nesse episódio aqui do podcast? Então, veja bem, esse é o podcast Rumo ao Tim. A gente está aqui te mostrar, os caminhos para que você obtenha o seu TIM. E aí, como que é a prova do TIM? Ela tem uma filosofia, um cunho de uma abordagem prática, Então, sempre buscando avaliar se o candidato tem as habilidades, para conduzir os casos clínicos dos pacientes com doenças endócrinas. E isso vai funcionar também para a insuficiência adrenal. Eu vou te apresentar aqui cenários possíveis de pacientes com insuficiência adrenal. Então, a gente tem um primeiro cenário aqui. Então, eu tenho um paciente de 57 anos de idade que teve um diagnóstico recente de um adenoma hipofisário clinicamente não produtor, não secretor de hormônio. Esse adenoma tinha 2,1 centímetros no seu maior diâmetro, então é um macroadenoma hipofisário. E aí esse paciente foi avaliado possíveis deficiências hormonais hipofisárias. E aí os testes realizados mostraram insuficiência adrenal. E também mostraram um hipotireoidismo central, tinha um T4 livre baixo, e uma testosterona também baixa, com FSH e LH dentro do intervalo de referência do laboratório. Então, com isso, esse paciente teve o diagnóstico de múltiplas deficiências hormonais hipofisárias, incluindo deficiência de ACTH, e, portanto, esse paciente tem diagnóstico de insuficiência adrenal. Para esse paciente, a gente vai precisar iniciar a reposição, com um glicocorticoide. O que eu preciso estar, para fazer o tratamento desse paciente? Olha só, esse paciente também vai iniciar a reposição com levotiroxina. Como que deve ser esse início da reposição hormonal? Como que a gente deve fazer? Então, o que acontece? Quando a gente tem um paciente com deficiência corticotrófica, quando ele tem insuficiência adrenal. E aí, se a gente inicia a levotiroxina para tratar o hipotireoidismo central, se a gente iniciar primeiro a levotiroxina, a gente pode desencadear um quadro de insuficiência adrenal aguda, um quadro de crise adrenal nesse paciente. Por quê? Porque com o início da levotiroxina, a gente vai ter um aumento da metabolização do cortisol. E aí, com isso, o paciente que já tem uma produção de cortisol limítrofe ali, ele já tem insuficiência adrenal. E aí, se a gente tiver uma perda, de concentrações de cortisol por conta de uma maior metabolização, aí ele vai ficar predisposto a fazer uma crise aguda, uma crise adrenal. Então, a gente tem que iniciar primeiro a reposição com glicocorticoide, aguardar em torno de 3 dias, para só então a gente iniciar a reposição do glicocorticoide. Para só então a gente iniciar a reposição da levotiroxina, porque assim a gente protege o paciente de uma crise adrenal, de uma insuficiência adrenal aguda que pode ser precipitada pelo início da reposição com levotiroxina. Então, esse é um aspecto importante. O segundo aspecto importante aqui é o seguinte, é que para esse paciente com insuficiência adrenal secundária, quer dizer, falha na produção de cortisol, ela se deve a uma deficiência de ACTH, Então, a adrenal, a córtex adrenal é normal, só que ela não recebe o estímulo correto. Por isso, o paciente apresenta insuficiência adrenal. Nesses casos, como a produção de cortisol ela é diretamente regulada, e unicamente regulada pelo ACTH, então o paciente vai ter deficiência do cortisol. No entanto, a aldosterona, que é o nosso mineral corticoide, produzido também lá na córtex adrenal, ela tem a sua regulação basicamente acontecendo pelos níveis circulantes de potássio, pela aldosterona, Então, aquela regulação pelo sistema renina-angiotensina. Gente, o que eu falei? Eu falei que a aldosterona é regulada pela aldosterona? Não. A aldosterona é regulada pelo volume
plasmático, né, que ativa, então, o sistema renina-angiotensina. Então, ela vai ser regulada pelos níveis circulantes de angiotensina 2 e também pelos níveis circulantes de potássio. E o ACTH, ele exerce um papel muito pequeno na regulação da produção de aldosterona. Então, quando o paciente tem insuficiência adrenal secundária, quer dizer, quando ele tem um defeito na produção de ACTH, a gente não precisa se preocupar em fazer reposição de mineralocorticoide, porque a produção de aldosterona ela se mantém normal, já que aquela regulação pela angiotensina, a regulação pelos níveis de potássio, ela está preservada. Então, para esse paciente, a gente só vai fazer a reposição com glicocorticoide mesmo. Beleza, dito isso, agora vamos passar para um outro cenário, que eu quero que você fique bem atento para a gente seguir um raciocínio juntos aqui. Lembra que no nosso conceito aqui, né, de construção dos conhecimentos em endocrinologia, então a gente entende como que funciona a fisiologia, isso facilita a gente compreender a fisiopatologia, aí a gente entende como que a gente faz os tratamentos e por que a gente trata. Né? Então hoje eu estou te explicando como funciona o tratamento da insuficiência adrenal. E eu comecei te falando, esse tratamento deve ser feito quando o paciente tem insuficiência adrenal secundária, quer dizer, ele tem um defeito na produção de ACTH e por isso a adrenal produz pouco, né, cortisol. Beleza, e agora eu vou te falar um outro cenário, que é o seguinte. Então, a gente tem um paciente de 28 anos de idade que chega no pronto-socorro com um quadro de desidratação, náuseas, vômitos e dor abdominal. No exame físico, a gente nota que esse paciente tem uma hiperpigmentação, cicatrizes, dobras cutâneas e também mucosas. E aí, analisando os resultados de exames laboratoriais, esse paciente tem um sódio baixo, ele tem um potássio elevado, ele tem um hemograma que mostra uma eosinofilia. E conversando com o acompanhante do paciente, a gente fica sabendo que ele tem internações anteriores com um quadro semelhante com esse. Então, algumas vezes ele já foi internado com esses mesmos sintomas, foi tratado sintomaticamente e voltou para casa. E hoje, diante desse cenário, você suspeitou da possibilidade de insuficiência adrenal aguda. Esse conjunto, né? Então, se você vê que o paciente tem uma desidratação, ele tem vômitos, ele tem náuseas e vômitos, e o potássio dele, ao contrário do que a gente esperaria em uma intoxicação alimentar, por exemplo, né? Em uma desidratação relacionada a outra circunstância, ao contrário do que a gente esperaria, que seria um potássio baixo, né, pelos vômitos, não, ele tem um potássio alto. Isso já acende uma luzinha para a gente da possibilidade de crise adrenal. E aí, somando-se a isso, a gente vê que o paciente tem hiperpigmentação e a gente vê também uma eosinofilia, né, nos exames laboratoriais. A gente vê uma história de episódios anteriores semelhantes. Então, tudo isso nos chama a atenção para a possibilidade de crise adrenal, que é a insuficiência adrenal aguda. E aí, né? Então, como eu trato a insuficiência adrenal aguda? Veja bem, essa é uma situação grave, né? A crise adrenal é uma condição potencialmente letal. Então, sempre que a gente suspeita dessa possibilidade, a gente vai precisar tratar como sendo, até que a gente esclareça esse diagnóstico de maneira definitiva. Então, você tem que ter em mente duas coisas. Primeiro, eu tenho uma suspeita e essa suspeita ela precisa ser confirmada. Então, como que eu faço para confirmar a minha hipótese de crise adrenal? Eu vou precisar de dosagens hormonais, né? Então, para a investigação diagnóstica, eu vou precisar da dosagem do cortisol e da dosagem do ACTH. Se for possível, né, eu fazer essas duas dosagens, maravilha. Se isso não for possível, pelo menos a gente ter uma amostra de sangue para a dosagem do cortisol, né? Para que... E veja bem, você vai colher o sangue
Mas aí você vai tratar, porque se você for esperar sair o resultado desse exame, ainda mais que a dosagem hormonal, muitas vezes, você está no pronto-socorro, muitas vezes isso aí vai ter que ser, né, encaminhado para outro laboratório, né, geralmente não vai ser feito ali pela urgência, etc. e tal. Então você vai perder o timing de tratamento, você vai deixar o paciente sob risco de um êxito letal. Então, você colhe a amostra de sangue, não só para essas dosagens hormonais, mas também para outros exames que sejam necessários, se ainda não tiverem sido feitos, né? Hemograma, bioquímica, enfim. E aí você inicia o tratamento imediatamente. Colheu o sangue, separou a amostra ali, pronto. É tratamento na hora. E como que a gente faz esse tratamento? A gente vai precisar de uma hidratação vigorosa, a gente vai precisar verificar se existe uma infecção ou se existe algum outro fator precipitante, né, para essa possível crise adrenal. E aí, o que a gente vai fazer? Então, hidratação vigorosa e hidrocortisona é o tratamento de escolha, né? Então, a gente faz 100 miligramas imediatamente e depois faz outros 200 miligramas em 24 horas, né? Pode ser de 6 em 6 horas ou pode ser contínuo. E aí, no dia seguinte, já dá para reduzir essa dose para 100 miligramas dia, no segundo dia. E aí, o que a gente faz? Então, com isso, o que a gente está fazendo? Se a gente hidrata, o paciente está desidratado, a gente hidrata, a gente faz o corticoide e a gente faz os outros sintomáticos conforme necessidade, né? Aí, com isso, o que a gente está fazendo? A gente está, literalmente, né? A gente está oferecendo segurança, né? Em termos de evitar, né, um êxito que pode ser, inclusive, letal. Então, assim, essa abordagem salva vidas. Salva vidas. E aí você não vai ter o diagnóstico. Nesse momento você não tem diagnóstico, você só tem suspeita. Mas você coletou a amostra de sangue para que depois, né, isso possa ser esclarecido a contento. E aí, se eventualmente esse diagnóstico não se confirmar, tudo bem, tudo bem. De toda forma, você tratou o paciente, né, com a hidratação, tratou a infecção se existir, né, corrigiu os distúrbios eletrolíticos, enfim, deu todo o suporte para o paciente. Por outro lado, se você não fizer o tratamento, por conta de, né, não ter esse diagnóstico estabelecido, o paciente corre risco de vida, né? Risco de morte, vamos dizer assim, né? Para ser mais exata, né? Mais correta. Bom, muito bem. Aí o paciente, nesse primeiro momento, ele é medicado pela via intravenosa e daí, no segundo momento, né? Então, se o paciente já estiver em condições de ingerir, né, alimentos pela via oral, aí você pode migrar para o glicocorticoide oral. Essa reposição oral, ela pode ser feita com a cortisona, né, com acetato de cortisona, se ele for disponível, ou como a gente geralmente faz aqui no Brasil, né, a gente faz com prednisolona ou com prednisona, né, porque a gente tem amplo acesso, né, da medicação industrializada, a gente tem a confiabilidade de cada comprimido conter a mesma quantidade, né, de prednisona ou prednisolona, e isso nos dá a segurança de fazer uma reposição estável para o paciente, né? Então, quando o paciente já está ingerindo alimentos, a gente passa para o glicocorticoide oral, e aí o que vai acontecer? Esse paciente, nesse contexto que eu te falei, né, que é um paciente que tem hiperpigmentação cutânea, que tem, né, faz um quadro agudo de insuficiência adrenal, esse é um paciente que a principal hipótese para ele, né, uma vez se confirmando a insuficiência adrenal, a principal hipótese é a de que ele tenha uma insuficiência adrenal primária. E aí, nesse caso, isso significa que a córtex adrenal dele foi comprometida na produção hormonal, e isso significa que tanto glicocorticoides quanto mineralocorticoides e também os androgênios adrenais vão estar prejudicados, né? A síntese de todos os hormônios da córtex adrenal vai estar prejudicada. Portanto, nos pacientes com insuficiência adrenal primária, eu vou precisar, além de repor o glicocorticoide, eu também vou precisar repor o mineralocorticoide. Então, a prednisona, né, que é o nosso glicocorticoide, a gente faz uma
uma reposição que, em média, né, vai de 2,5 miligramas por dia até 7,5 miligramas por dia, né? Em média, em geral, vai girar em torno disso. Além disso, a gente vai precisar associar a fludrocortisona, que é o mineralocorticoide sintético. Mas assim, mas na hora que você estava falando lá da reposição na crise adrenal, né? A reposição intravenosa, eu só falei de hidrocortisona, né? E agora, depois, quando eu falei, não, e aí a gente vai, quando o paciente estiver já ingerindo alimentos, né, em condições, a gente vai passar para oral. E aí eu falei que a gente vai fazer a reposição de glicocorticoide em doses fisiológicas, né? E a gente vai associar o mineralocorticoide. Aí você pode ter ficado pensando, poxa, mas na crise aguda, lá no início, eu não tinha que fazer também um mineralocorticoide, né? Por que só a hidrocortisona? Porque hidrocortisona, nessas doses elevadas, a hidrocortisona vai ocupar o receptor mineralocorticoide, então a gente vai ter tanto ação glico quanto ação mineralocorticoide num paciente que estiver em reposição, né, de hidrocortisona nessas doses altas. Quando a gente passa para as doses fisiológicas, né, tanto de acetato de cortisona quanto de prednisolona ou prednisona, aí a gente vai precisar associar o mineralocorticoide, porque aí a gente não vai ter a ação, né, o glicocorticoide não vai ocupar o receptor mineralocorticoide nas doses, né, fisiológicas. Então, por isso a gente tem que associar, e a droga que a gente tem disponível é a fludrocortisona. Então, a gente faz fludrocortisona e a dose vai de 0,05 a 0,25, sempre administrada uma vez ao dia, né, pela manhã. E aí a gente vai, e com isso, e essa reposição vai ser mantida, né, por toda a vida do paciente, sendo que uma coisa super importante também é o seguinte, é que nessa trajetória, é claro que a investigação diagnóstica vai ser esclarecida e tudo mais, né, e uma vez se confirmando esse diagnóstico de insuficiência adrenal, o paciente vai precisar ser treinado e ter a informação de que essa reposição hormonal do glicocorticoide, ela é vital e que o paciente ele não pode deixar de fazer essa reposição, então ele tem que ser muito bem orientado. E ele também precisa usar um bracelete de identificação, né, porque se ele tiver uma intercorrência aguda, com perda de consciência, enfim, se ele precisar ser hospitalizado, ele vai necessitar de doses agudas, né, de glicocorticoide, porque o organismo dele é incapaz de responder ao estresse. Então, na vigência de qualquer situação, né, de estresse para o organismo, de qualquer natureza, esse paciente vai precisar receber glicocorticoides, né, em doses elevadas e por via parenteral. Então, o paciente tem que ter um bracelete de identificação informando, né, que ele é portador de insuficiência adrenal, para que, uma vez sendo atendido, né, em um ambiente hospitalar, que ele receba um tratamento adequado com glicocorticoides, isso pode salvar a vida dele. Além disso, ele também precisa ser informado que, se ele tiver infecções respiratórias, né, febris, que ele deverá, por conta própria, dobrar a dose, né, do glicocorticoide, ou eventualmente até triplicar a dose glicocorticoide que ele usa por alguns dias, né, até o controle desse processo infeccioso. Por exemplo, teve uma amigdalite, vai ser importante o paciente dobrar ou triplicar a dose. E ele precisa estar informado disso, porque ele não pode ficar na dependência, né? A gente não pode deixar o paciente exposto à dependência de, não, só se, tem que procurar o médico, tem que ir até o médico, enfim, né? Então, assim, diante de infecções respiratórias, existe a recomendação clássica de que o paciente aumente a dose, né, dobre ou eventualmente até triplique a dose, né, do glicocorticoide que ele está em uso. Ou seja, essas são as orientações que eu preciso dar
né? E que rotineiramente eu faço com os meus pacientes que têm o diagnóstico de insuficiência adrenal crônica. Em relação à reposição com DEA, que é um assunto também que o pessoal pergunta muito, né? Fala assim, mas então, tem deficiência na insuficiência adrenal primária, né? Isso não vale para insuficiência adrenal secundária. Quer dizer, até vale para insuficiência adrenal secundária também, perdão. Então, na insuficiência adrenal crônica, se eu tenho deficiência na produção de cortisol, eu também tenho deficiência na produção de androgênios, né? Tanto na insuficiência adrenal primária quanto na secundária. E aí, será que não seria interessante eu fazer uma reposição com o DEA, que é um hormônio que é produzido pelas adrenais, né? Um androgênio adrenal? Daí, o que acontece? Olha, no sexo masculino, não faz sentido nenhum. A gente não tem uma recomendação para isso. Por quê? Porque no sexo masculino a gente tem produção de testosterona, que é o androgênio com ação biológica, os androgênios adrenais, né? Porque os androgênios adrenais, eles são precursores da testosterona e eles têm uma ação biológica fraca. Então, como no homem a gente tem produção da testosterona, acaba que os androgênios adrenais, eles não têm uma função estabelecida. Então, mesmo que haja uma deficiência na produção, né, de androgênios adrenais no homem, isso não tem impacto clínico e, portanto, não faria sentido a gente fazer reposição. Possível benefício, né, da reposição de DEA seria nas mulheres que tenham queixa de baixa libido, que tenham sintomas depressivos, ou que tenham queixa de baixa energia, de adinamia, enfim, pode-se utilizar, né, também junto com o glicocorticoide, o mineralocorticoide, associar também a reposição com DEA, que seria na dose de 25 ou 50 miligramas por dia, em dose única pela manhã. Então, resumidamente, basicamente, é assim que a gente faz o tratamento da insuficiência adrenal. E olha, eu preciso te dizer o seguinte, esse negócio vai cair na prova do time. Pode falar, como é que você sabe que isso vai cair? Deixa eu te falar, vai cair. Sabe por quê? É o seguinte, agora, hoje eu vou usar do seguinte, da estratégia de matar cobra e mostrar o... Olha só. Isso vai cair, sabe por quê? Caiu na prova do TIM, que aconteceu sábado agora, esse final de semana. Hoje é quinta. A prova da primeira etapa, a questão número 87 da prova do TIM 2021. É uma mulher de 65 anos que é internada por inapetência, náuseas e vômitos há 24 horas. Ela foi atendida em vários serviços médicos nos últimos 6 meses por fadiga e mal-estar que melhoravam após a alimentação. Ela refere uma perda de peso de 8 quilos nesse período. E na admissão ela estava sonolenta, desidratada, com manchas hipercrômicas na mucosa oral e na palma da mão. A pressão deitada era 60/40. Os exames mostravam glicemia de 42, ureia de 72 com creatinina de 1,4, um sódio de 131, sódio baixo, com um potássio de 6,2, a hemoglobina de 9,7 e um leucograma com eosinofilia. Olha só, várias características, né, que a gente encontra, as várias alterações que a gente encontra na insuficiência adrenal, né, essa paciente apresenta. Não foi conseguido de imediato informações sobre o uso de medicações ou doenças prévias. E aí, em relação à principal suspeita clínica e manejo do caso, a gente vai procurar a correta. Então, olha só, esse é um caso clínico de uma paciente que chega, né, no hospital com um quadro sugestivo de crise adrenal. Ela tem várias manifestações que lembram crise adrenal, conforme a gente discutiu aqui na live de hoje, né? E aí, vamos procurar, então, a alternativa correta. A letra A fala assim: mediante a principal suspeita clínica, a terapia deve aguardar até que o diagnóstico preciso seja realizado, com resultados de exames mais específicos disponíveis. Veja bem, então, se você for esperar o resultado, né, de exames para você iniciar o tratamento da crise adrenal, você vai perder a paciente, né? Porque você vai perder o timing. Então, essa primeira já é falsa, porque suspeitou de crise adrenal, você colhe o sangue para as dosagens hormonais.
né? Ou para quaisquer outros exames que você ainda precise fazer. Mas inicia o tratamento de imediato, de imediato. Então, essa já é falsa. A letra B fala assim, a reposição de glico e mineralocorticoide deve ser por toda a vida. Sim, isso é verdade, reposição por toda a vida. E qualquer alteração das doses utilizadas só pode ser feita em consultas médicas. Aí não, né? Por quê? Porque o paciente precisa ser orientado, ele precisa ser treinado, ele precisa saber que se ele tiver uma infecção com febre, que ele vai precisar, por conta própria, dobrar a dose, né? Então, ele tem que ter um conhecimento sobre a sua doença, porque ele também vai precisar manejar em determinadas circunstâncias. Então, a letra B também é falsa. E a letra C diz assim, que o uso de drogas que reduzem a metabolização do cortisol, como, por exemplo, levotiroxina, rifampicina ou fenitoína. Opa, peraí. Eu falei no início dessa live que a levotiroxina, ela aumenta a metabolização do cortisol. Tanto é que se o paciente tiver um diagnóstico de hipotireoidismo e for iniciar a levotiroxina, se ele também tiver o diagnóstico de insuficiência adrenal, a gente tem que dar preferência para iniciar a reposição com glicocorticoide só no 4º dia, né? Depois de 3 dias de reposição com o glicocorticoide, é que a gente pode iniciar a reposição com levotiroxina, justamente porque ela aumenta a metabolização do cortisol e não diminui. Então, essa também é falsa. E a letra D diz que, apesar de menos prevalente do que as causas exógenas, a causa endógena de insuficiência glandular é a principal suspeita e precisa de reconhecimento e terapia imediatos. É exatamente isso que a gente falou aqui hoje, né? Então, assim, nesse contexto, a gente está suspeitando de insuficiência adrenal. A insuficiência adrenal, ela pode acontecer pelo fato de um paciente usar glicocorticoides por longos períodos, né? Um paciente que não tem insuficiência adrenal usa glicocorticoide, né, em doses suprafisiológicas para tratar doenças diversas. E aí ele suspende esse glicocorticoide, ele fica predisposto a fazer insuficiência adrenal. E essa causa ela é mais comum do que as doenças mesmo, né, primárias que provocam deficiência na produção de cortisol. No entanto, é exatamente esse contexto das doenças que provocam insuficiência adrenal, seja por defeito hipofisário, seja por defeito na córtex adrenal, que é o que foi objeto, né, da nossa discussão aqui nessa live de hoje. Então, só para te mostrar que é um negócio fresquinho, acabado de sair do forno, porque essa questão caiu na prova de sábado agora, né? A prova do TIM de 2021. Então, só para você ver que essa habilidade, né, clínica de você abordar o paciente, de você conduzir o caso, de você raciocinar, isso daí é o que você vai ser cobrado na prova do TIM.